Então, pessoal, vamos para a nossa aula de número 70, NBR 6122 de 2019. Hoje vamos terminar o anexo A com várias informações muito interessantes sobre a execução de sapatas, tá, pessoal? De fundações rasas. Vem comigo! Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 70 da NBR 6122 de 2019. Que bênção, hein? Chegamos na aula de número 70, hein? Começamos lá na pandemia, ainda estamos aí na pandemia, né? Mas começamos lá num momento assim de tensão, de pressão, de enclausuramento, né? Um negócio assim que a gente não sabia muito bem aonde a gente estava pisando, né? Agora estamos aí na aula de número 70 da NBR 6122 de 2019. Espero que nessas 70 aulas, nesses 70 encontros, a gente possa firmar uma grande parceria de ensinamento, aprendizado, de troca de sabedoria, de inteligência, troca de conhecimento, na verdade, né? A palavra correta é essa, focado nessa NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil. Quem está chegando agora tem 69 aulas para trás para poder olhar, né? Espero que você goste. E hoje nós vamos para a parte 2, parte final do anexo A normativo, fundação rasa direta ou indireta, procedimentos executivos. Então, nós estamos focando na execução de fundações rasas. Como executar? Que critérios a norma brasileira impõe a respeito de procedimentos executivos? Porque os anexos também fazem parte dessa norma. Eles são normativos, a norma deixa isso bem claro no título, né? Anexo A, normativo, não só informativo. É normativo, então é importante a gente ter essa informação clara para nós na sequência dos nossos entendimentos. Se eu sou executor, eu também tenho que ser forte na teoria. Não vem com aquela palhaçada de achar que executor só sabe da prática. A prática dele é uma teoria forte. A prática dele, embasada na teoria, torna esse cara fantástico. E nós temos muitos profissionais dessa forma aí no mercado brasileiro e mundial. Então é isso, você tem que entender que você está em formação, você precisa adquirir informação para, na hora de resolver problemas, você ter a teoria certa e correta e não fazer bobagem na obra, né? Então isso é muito importante, você buscar conhecimento. E esse conhecimento executivo ele envolve a NBR 6122, NR18, envolve aspectos teóricos de como executar na prática aquele determinado tipo de solo, com aquelas determinadas características particulares dele, como que isso acontece, como que ele vai fazer isso, a forma como ele vai fazer isso. Então, a gente precisa ter essa informação forte dessa teoria. E aí a gente viu na aula passada, a gente recordou o que é, então, essa sapata, né? O que é uma sapata? O que é uma sapata isolada? O que é uma sapata associada? O que é uma sapata corrida? O que é um radier? Então, os termos técnicos, a gente até alertou, cuidado, se você for fazer um concurso, essa pegadinha aí, ela é forte. É uma pegadinha boa para a gente fazer uma questão de cursos, né, públicos, aí, isso aí é interessante, né? Então, recordando o capítulo 3, o que é sapata? É um elemento de fundação rasa, né? De concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de quê? De armadura especialmente disposta para este fim. Então, a sapata ela tem uma altura reduzida, ela reduz, vai ter tensão de tração, essa tensão de tração ela é combatida no cálculo estrutural pela armadura de tração, né? Ela pode ter várias formas, essas formas são as formas executivas, essa pode ser quadrada, circular, retangular, hexagonal, poligonal. Então, assim, a forma da sapata, a área de contato, eu preciso entender qual é essa área, fazer os cálculos em função dessa área. Sapata associada, a norma mudou um pouquinho esse termo agora em 2019. O que eu considero como associada? É uma sapata comum a 2 pilares. Beleza, já guardei isso aí. Só tem 2 pilares, eu estou associando uma sapata só a esses 2 pilares. A denominação se aplica também, aí então, para 2 pilares está claro para nós, mas a denominação se aplica também à sapata comum de mais de 2 pilares, quando não alinhados,
primeira coisa, se não está alinhado, mais de 2, não alinhado, porque se estiver alinhado, nós vamos ver que é sapata corrida. E se tiver também menos de 70% das cargas da estrutura, aí é uma sapata associada, tá? Não alinhado, mais de 2, mas menos, representem menos de 70% das cargas da estrutura. Aí é considerado uma sapata associada. Então, a nova norma eliminou um termo antigo, radier parcial, amplamente divulgado na engenharia de fundações, e que servia para definir o quê? Uma fundação rasa que abrangesse parte dos pilares da estrutura não alinhados. Diferenciava-se do radier total quando o mesmo abrangesse todos os pilares. Eu tinha radier parcial, radier total, e agora não. Agora é o seguinte, a história dos 70% da carga. Menos de 70% não alinhado, radier, sapata associada. Menos de 70% alinhado, sapata corrida. Mais de 70% alinhado ou não, radier. Então, mesmo que eu não abranja todos os pilares da obra, né, eu tenho um radier desde que esteja com mais de 70% da carga. O antigo radier parcial passa a ser denominado e radier total passa a ser denominado radier, não abranjando necessariamente todos os pilares da obra, mas 70% das cargas de estrutura ou mais, né? Então, aqui algumas figurinhas, mostramos, né, essas sapatas, né, falamos da sapata corrida, sapata sujeitação de uma carga distribuída linearmente ou de 3 ou mais pilares, porque se for 2 é associada, né, desde que represente menos de 70% das cargas da estrutura. Então, eu tenho aqui uma figura mostrando, né, 3 pilares alinhados, mas eu posso ter mais de 3, eu posso ter, em vez de ter pilar, pode ter uma carga distribuída, né, uma parede autoportante, né, isso vira uma sapata corrida, uma parede corta-fogo, por exemplo, em subestações, né? Eu posso ter uma sapata corrida para apoiar. O radier, então, é um elemento de fundação rasa, dotado de rigidez, para receber mais do que 70% das cargas da estrutura. Já falamos disso. As figuras do radier são interessantes também. E muito legal que a altura do radier, isso tudo é calculado estruturalmente em função dessa deformação do solo, das molas, né, do solo, né? Aqui essa figura aqui embaixo, esses radiers muito comuns em estruturas de 4, 5 andares de alvenaria autoportante, né? Alvenaria estrutural. Eu também posso ter no reticulado também o uso de radier, casas menores, né? Eu posso usar radier e uso, né? Eu só tenho que tomar os devidos cuidados executivos. Na aula passada, a gente falou do objetivo desse anexo, que é complementar a seção 7, que é a fundação rasa, o capítulo de fundações rasas diretas e superficiais, e detalhar as diretrizes construtivas. Alertamos que a norma não entra no assunto da locação, mas é importante, antes de escavar, a gente, obviamente, ter locado onde está a nossa sapata, a nossa fundação direta. Essa locação ela é importante, né? Mas a norma não entra especificamente nisso. Ressaltamos a importância de fazer isso de forma detalhada, de forma a deixar essa locação. Falamos que dependendo do porte da obra, a gente pode ter gabaritos e gabaritos, né? Tipos, né? Específicos, né? De gabaritos, né? E aí, no item A2, nós falamos especificamente das escavações das cavas, né? Falamos do detalhe da escavação em solo e também falamos da escavação em rocha. A em solo, né, deve ser paralisada no mínimo 30 centímetros antes do fundo previsto, antes da cota de assentamento prevista. A escavação mecânica deve parar pelo menos 30 centímetros antes, isso para não perturbar essa região do apoio da sapata. E o restante feito manualmente. Isso é um alerta, né? É um alerta importante para que isso seja feito, né? Por mais delicado que seja um equipamento, é complicado. Então, a norma deixa isso bem claro para nós, no mínimo 30 centímetros. Atenção fiscais, engenharia do proprietário e projetistas. Pessoal, vamos deixar isso escrito, né? Vamos deixar isso escrito em nota de projeto. Acho que é interessante a gente passar a fazer isso. Deixar essa nota de projeto aqui, ó, para escavação em solo, caso se utilizem equipamentos mecânicos, aí pode escrever até assim, né? Caso se utilizem equipamentos mecânicos, que é a grande maioria, mas deixa aí, a profundidade de escavação com esses equipamentos deve ser paralisada a no mínimo 30 centímetros acima da cota de assentamento prevista, sendo a parcela final removida manualmente, né? Isso aqui eu acho que é importante num projeto de escavação.
Agora, um detalhe, né? Eu já fui perguntado isso, né? E é importante. Eu tenho que deixar a escavação maior do que a sapata? Não, você não é obrigado a deixar. Essa folga na escavação de 10, 15, 25 centímetros, depende, né? Para cada lado, né? Isso quando eu falo assim, para cada lado, né? Essa folga é uma folga construtiva que te permite colocar a forma, te dá espaço para pôr a forma, para trabalhar a forma, né? É uma questão mais executiva. Mas nós temos que lembrar hoje, nesse ponto aqui, é importante, né? Isso é um adicional aqui de informação, que hoje nós temos normas do Ministério do Trabalho, da segurança do trabalho, importantíssima. Não existe mais Ministério do Trabalho, né? Desculpa, a gente tem essa cultura de falar do Ministério do Trabalho, mas a norma é de segurança do trabalho, né? Não vamos falar assim, né? Ela exige alturas mínimas para eu retaludar, né? Alturas máximas sem retaludamento, né? Sem eu fazer um talude na escavação por segurança. Então, isso eu preciso levar em consideração também no meu projeto de escavação da minha sapata. Christian, projeto de escavação da sapata eu aconselho a vocês que a gente tenha também uma folha de projeto, né, que leve isso em consideração dependendo da profundidade da sapata, porque eu posso ter claramente, né, problemas de segurança do trabalho com isso, e problema de que desse talude, ele coincidir com o talude de lá da outra sapata, dependendo da distância, e eu ter problemas executivos que me levem, por exemplo, a ter necessariamente que executar uma estaca-prancha na execução. Então, isso eu preciso analisar como construtor, como executor, em conjunto com o projetista. O projetista também tem que preocupar com isso. Não pode falar, isso aí é lá para o construtor. Não. Tudo envolve técnicos, né, responsáveis ali. Para a escavação em rocha, a gente alertou da necessidade de remoção dos blocos soltos, né? É muito importante isso. Hoje, nós vamos ver de novo aqui o restante, né, de novidade, novidade, né? Não é ver novamente. Item A3, preparação para a concretagem, né? Antes da concretagem, fica de olho nisso aqui, ó, o solo ou rocha de apoio da material solto, né, deve ser vistoriado por profissional habilitado que confirma em loco a capacidade de suporte do material prevista lá no projeto. Olha isso aqui, gente, deve ser. Eu tenho obrigação de ter um profissional habilitado para conferir isso. Não adianta falar se o projetista recebeu a sondagem, projetou e falou que era. Entendeu? A responsabilidade do executor nesse momento, não sei fazer, contrato alguém. Eu preciso ter esse laudo e garantia, né, alguém assinando, um profissional habilitado para isso, que garanta a capacidade de suporte da Fundação Rasa. Olha só a responsabilidade nesse ponto. Nós precisamos tomar esse cuidado, executor, dono de obra, nós precisamos dar essa garantia, porque não adianta depois eu executei o projeto executei conforme o projeto, eu tinha sondagem, não, porque coisas podem acontecer, né? Primeiro, nós fazemos sondagem em pontos pré-determinados, não em todos os pontos de base. Essa é a primeira coisa. Podem acontecer algumas variações na sondagem para a realidade, né? Vamos falar dessa forma bem polida aqui. Então, nós precisamos pensar nisso aí como uma exigência da norma. Às vezes a gente deixa esses anexos de lado, deixa as coisas de lado, a norma nos indica claramente a necessidade de um profissional habilitado, confirmando em loco essa capacidade de carga. E como fazer, né, gente? Essa inspeção pode ser feita com penetrômetro de barra manual, aí a gente está mostrando alguns penetrômetros, né, ou outros ensaios expedidos de campo. Gente, isso aqui é baratíssimo, cara. O executor, isso aqui não tem... Esses equipamentos aqui, gente, custo-benefício, cara. Olha, não tem conversa. Não vale a pena você não ter uns equipamentos desse aqui em obra, né, para medir exatamente
essa tensão admissível do solo real, né, real no fundo da cava. Então, vale a pena construtoras grandes que não têm isso, para mim é um absurdo, porque isso não é nada, isso é um equipamentozinho assim, michuruco, e ele dá certa garantia de controle da qualidade, tanto não é um controle da qualidade da sua execução em si, é do processo. Né? Se aquele projeto está prevendo 2 kg por centímetro quadrado na base, e aquela base, por algum motivo, aquela cota de assentamento, algum motivo qualquer, não deu 2, deu menos, nós temos um problema. E não importa de quem é o problema, porque no final das contas o problema é do empreendimento. Né? Então, isso é importante, é uma forma que a norma nos dá de cercar problemas. Né? Isso aqui é muito interessante, é importante. Né? Caso haja necessidade de aprofundar a cava da sapata, por algum motivo, né, foi aprofundado ou necessário ou desnecessariamente, né, vamos falar assim, a diferença entre a cota de assentamento prevista, ou seja, afundou mais, e essa diferença era para estar aqui e afundou mais, né? A conservação foi maior, né? Então, essa diferença aqui, ó, está entre minhas mãos aqui, ó, isso aqui, ó, a diferença entre a cota de assentamento prevista e a cota de obra pode ser eliminada com preenchimento de concreto não estrutural, consumo mínimo de 150 kg por metro cúbico até a cota prevista. Aqui estou mostrando um caso desse, né? O cara está preenchendo aqui com concreto essa diferença, né, com concreto não estrutural, com consumo mínimo de 150 kg por metro cúbico. Alternativamente, pode-se aumentar o comprimento do pilar, desde que seja feita consulta prévia ao projetista estrutural. Aumentar por quê? Era previsto para cá, tem que aumentar essa diferença. Tem que aumentar o pilar. Mas essa consulta é quem foi o projetista estrutural desse pilar da sapata, né? Que indica as eventuais medidas adicionais que devem ser adotadas no que se refere à estrutura. Tá? Então, isso precisa ser levado em consideração. Mas também precisamos tomar um cuidado geotécnico nessa história, porque eu aumentei o peso de reaterro em cima, está mais profundo, eu mudei a cota de assentamento, talvez eu tenha mudado essa cota de assentamento por erro na escavação, mas também por necessidade, eu vi que ali o solo estava pior, fui mais para baixo, fui lá com o penetômetro e vi que a tensão aqui não estava boa, tinha que escavar mais. Então, por isso, eu aumentei a profundidade, mas de qualquer forma, eu tenho um peso maior sobre a minha sapata, eu vou ter uma tensão maior no solo de assentamento, eu preciso levar isso em consideração, isso precisa entrar na minha verificação da minha sapata. Caso de preenchimento com concreto, ele, né, o concreto, deve ocupar todo o fundo da cava e não só a área de projeção da sapata, devendo obrigatoriamente ser efetuado antes da concretagem da sapata. O que a norma está me falando aqui? Ó? Eu preciso, se eu escavei, tudo que eu escavei a mais, eu tenho que tapar com concreto, porque é uma região de influência da minha sapata, do meu bulbo de tensões. Eu tenho que preencher tudo que eu escavei a mais com esse concreto não estrutural. E, obrigatoriamente, antes da concretagem da sapata, porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, não, eu vou usar o mesmo concreto, pode ser estrutural mesmo, eu vou lá e preencho com tudo na hora que eu estiver concretando. Não, de forma alguma, você tem que apoiar a armadura, você tem que fazer tudo, não pode fazer tudo de uma vez, né? Você tem que concretar antes, nivelar, depois vir e executar sua sapata num outro momento. É isso que a norma está nos falando. O fundo da cava deve ser regularizado com lastro de concreto não estrutural em espessura mínima de 5 centímetros. Isso a gente já falou, né? O famoso concreto magro, concreto de regularização, ele é obrigatório por norma. Ele tem que existir, seja em solo, seja em rocha, né? A gente já falou isso lá no capítulo 7. Então, esse concreto aqui, ó, de regularização, ele é necessário e obrigatório. Tá? Vamos falar as duas palavras aqui para ninguém esquecer, né? Não importa o que aconteça no fundo da cava, eu tenho que executar mínimo de 5 centímetros. Tá? O fundo da cava deve ser regularizado de concreto não estrutural. Falamos disso, né? A superfície final deve resultar plana e horizontal. Plana e horizontal. Né? Eu não posso ter inclinação, porque transferência de carga fica de uma forma diferente, né?
para sapatas assentes em rocha, há necessidade de camada de regularização. A gente ouve aí no linguajar popular técnico, na rádio peão técnico, né? Que quando é rocha não precisa de regularização. Claro que precisa, né? E precisa até mais, porque quando você olhar o capítulo 7 lá, nós vamos falar disso aqui daqui a pouco, ele fala no mínimo 5, né? Então eu pego 5 e regularizo. Então o 5 mínimo, na hora que eu regularizo, se eu tiver uma superfície irregular, em algum outro ponto eu posso ter mais do que 5, né? Então para sapatas assentes em rocha, há necessidade de camada de regularização com a espessura necessária para garantir uma superfície final plana e horizontal. Né? Essa que é a conversa. Lá no capítulo 7, em 773, fala assim, ó, no caso, é o que eu falei um pouquinho antes, né? No caso de rocha, esse lastro deve servir para a regularização da superfície e, portanto, pode ter espessura variável, observado, no entanto, o mínimo de 5 centímetros. Então, por que eu estou querendo te dizer aqui, ó? Para a sapata, há necessidade de camada de regularização com espessura necessária para garantir uma superfície final plana e horizontal. Aqui pode gerar que eu possa fazer 2. 2 consigo manter essa superfície final plana e horizontal. Beleza, aqui não está tão específico, mas você tem que olhar lá para dentro da norma em outros itens, que fala claramente isso, que é no mínimo 5. No mínimo 5. Então, eu tenho que olhar a norma toda, né? Tem que olhar toda ela, olhar a norma como um todo, né? Aqui uma observação adicional, né? Nós estamos falando aqui da preparação, né? Para colocar forma, né? Essa preparação lateral, a norma não entra nesse assunto de forma específica. Alguns cuidados a gente tem que tomar para manter a integridade da parede lateral, para que garanta a minha concretagem sem problemas de desmoronamento, sujar o concreto na hora da execução, o cara pisa ali do lado, aí joga um torrão de terra misturando lá com concreto, vira aquela confusão, aquela mistura de solo, britaria. Não, tem que tomar uns cuidados. Aqui está chapiscando literalmente aqui a parede da escavação como um critério cuidadoso, não dito em norma, mas dito em procedimentos executivos padrão, né? É importante, né, a gente preparar a nossa escavação, tá vendo aqui, olha aqui, esse chapisco, ele preparar e depois colocar a forma, fazer a alocação correta. Isso é uma atitude de qualidade, um cuidado, né? Não é ir tocando o pau, fazendo a coisa de qualquer forma, não, né? O posicionamento da armadura também, né? A norma não fala desse posicionamento da armadura. Mas é óbvio que... Não, é óbvio, mas eu tenho que tomar o cuidado de colocar espaçador, eu tenho que fazer o concreto magro, eu tenho que colocar espaçador para apoiar essa armadura, eu tenho que tomar o cuidado da armadura com a parede lateral, eu tenho que ter espaçador ali também, eu preciso tomar todos os cuidados e critérios de espaçamento, de conferir o projeto para saber se está na bitola, no diâmetro, no espaçamento correto, se as armaduras estão distribuídas conforme o projeto, antes de concretar. Esse cuidado eu preciso dele, né? Então, a concretagem da sapata, item A4, né? Concretagem da sapata. Os procedimentos de concretagem devem obedecer às especificações do projeto estrutural. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o projeto estrutural da sapata ele pode vir de um projetista diferente do projetista geotécnico, mas nada impede do que a gente, como projetista, faça o projeto geotécnico e estrutural. Até aconselho que vocês façam isso e deixem a treta de lado, né? Conversem, né? E aprendam e façam todo o projeto, né? Especificação. E ver que a norma de fundações é ver assim, ó, siga as especificações do projeto estrutural na concretagem da parte. E some, desaparece, não fala mais nada aqui, né? Nem conversa mais com a gente a respeito disso, né? Esses são itens que a gente vai discutir mais para frente dessa história de o que é, né, a concretagem. Né? Você tem que ter todos os cuidados do material, todas as verificações, análises de FCK, verificações ali de rompimento de corpo de prova, tudo que indica engenharia, a boa engenharia. Né? E o item A5, que é o reaterro, né, depois de concretado, tempo, isso aí é uma outra coisa que nós vamos ter que estudar em outro momento, né? Quanto tempo depois de concretado eu posso reaterrar? Qual é o cuidado que eu tenho que tomar, né? Só com 28 dias, Christian, não posso fazer antes. Puxa vida, e como é que isso impacta em cronogramas
apertados de obra, é só com 28 mesmo? Vamos pensar nisso aí depois. Após a cura da sapata, aí fala após a cura da sapata, então não é com 28, não, mas é com 28. Não sei. Após a cura da sapata, deve ser procedido o reaterro compactado da cava. Controle de compactação. Como fazer esse controle de qualidade dessa compactação? Tudo isso é importante, gente. Qual é o procedimento que eu vou analisar, cilindro biselado, o que eu vou fazer, mas eu preciso fazer. E preciso fazer em quê? Em 2 profundidades, em 3 profundidades? Isso depende da obra, né? Mas o que eu te falo é o seguinte, verifique a qualidade, porque tem caso aí do cara jogar terra e compactação em cima para fechar a história, compacta mal. Então, se você verificar em várias camadas, é uma forma de controle, né? Uma forma de você assegurar, né, a sua obra de forma correta e tranquila. Bom, pessoal, terminamos o anexo A, onde falava da execução de sapata, que é mais simples, né? São critérios mais tranquilos, né? Mais rápidos de serem conversados entre a gente, mas não é questão de simplicidade. Dá problema também, né? Nós precisamos tomar todos os cuidados necessários, todas as verificações, controle de qualidade que a gente falou. Na próxima aula, nós vamos começar, então, os tubulões a céu aberto, que é o anexo B, tubulões a céu aberto que estão condenados, né? Condenados, né? E a gente vai conversar sobre isso também, que é muito importante a gente aprofundar nesse assunto, buscando normas de segurança do trabalho, buscando realmente perceber o quão importante é essa atuação da segurança do trabalho nesses pontos, as irresponsabilidades, o que tem sido feito, né? Por que é de extrema importância o projetista saber aonde ele está aplicando essa solução, onde ele não deve aplicar essa solução. Por que é errado, na minha opinião, virar e enterrar de vez essa solução? Falar, não vou usar isso mais nunca. Não, tem casos e casos. O que a gente tem que tomar cuidado é que a gente está pagando pelos pecadores e irresponsáveis, né? Então, nós precisamos pensar um pouco, né? E por isso que a norma ainda permanece com essa solução aí. Outro assunto, outra história, por exemplo, é o tubulão a ar comprimido. Aí é um outro ponto de vista também pessoal de cada profissional, né? Mas a gente vai expor as ideias aqui, vamos conversar, vamos chegar num ponto comum, num porquê nós acreditamos, né, nisso ou naquilo. Isso é importante na nossa área técnica, que é bem, né, variada, né, as opiniões, tá bom? Fique com Deus. Aproveite para deixar o seu recado no canal, suas perguntas, inscreva-se se você não é inscrito, deixe o seu like, vamos acompanhar, vamos perguntar, vamos compartilhar a informação. Eu estou à disposição sempre para ajudar no que eu puder. Deixe lá sua pergunta, me mande e-mail, me mande sinal de fumaça. Da forma que você me mandar, eu teria o prazer de responder da forma a tirar suas dúvidas, a fazer você mais profissional, aprender mais. Esse é o meu objetivo, minha meta, minha vontade aqui nesse canal. Um forte abraço e até a próxima aula. Gostaram dessa aula? Terminamos o anexo A com várias informações muito importantes para o seu conhecimento técnico. Espero que você esteja gostando, deixe o seu like, inscreva-se no canal, distribua a informação, indique o canal para outros colegas, vamos divulgar, vamos fazer esse canal conhecido, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.